Fala aí, galera, vai, tudo bem? Estamos aqui no mês de março, nessa hashtag Mais Vida, porque é o mês das mulheres e eu tô fazendo esses vídeos falando de algumas poucas, mulheres que marcaram a minha vida. Na semana passada eu falei da uma mulher master, que foi minha mãe. Se você não assistiu, vou deixar o link aqui na descrição para você assistir. Foi muito bom falar da minha mãe com vocês. E hoje eu quero falar de uma princesa que ela sempre marcou a minha vida. E depois de casada, ela me marcou de outras formas. E eu até queria botar o nome da minha filha de Esther, Só que com a versão hebreia, que era Hadassah. Mas meu marido destruiu o meu sonho de princesa, porque ele falou que a Hadassah, de trás para frente, era assada. E então ele ia chamar nossa filha de Assadura, Assadinha. E aí eu achei que seria legal. Obrigada, marido, por ter destruído meu sonho. Mas tudo bem. Superado isso, deixa eu falar para vocês como a princesa, a rainha, na verdade, Esther, mudou a minha vida, marcou a minha vida como mulher. Para quem não conhece, Esther era uma judia, e ela foi forçada, a casar com o rei Assuero. O rei Assuero, depois de destituir uma rainha, ele foi procurar outra rainha. E ele, como é que ele faz isso? Simplesmente vai pegando todas as mulheres bonitas e virgens do seu reino e vai fazer uma escolha, Ele vai se deitando com uma a uma e escolher a sua rainha, a que mais agradasse a ele. E a Bíblia fala que ele amou Esther mais do que todas as outras, É um romance assim que a Bíblia conta, e se você for ler assim com esse olhar, você consegue ver nos detalhes que realmente, Assuero era apaixonado pela rainha Esther. Mas, nessa vida de rei, chega um ponto que ele não chama mais Esther, E eles tinham essa prática. O rei, a rainha só podia chegar na presença do rei se o rei chamasse. Inclusive, no pátio onde o rei estava, no pátio principal, quem entrasse nesse lugar sem a autorização do rei era executado, Era enviado à morte, era a pena de quem entrasse na presença do rei sem ser convidado, a não ser que ele estendesse o cetro dele que ele tinha, nas mãos, em sinal de absolvição, daquela pessoa, em sinal de que não, eu vou te poupar dessa vez. E no meio dessa história, a Esther vira rainha, e um dos rapazes que trabalhavam com Assuero, de importante posição, planejava destruir o povo judeu. E ele pegou a autorização do rei, que era um anel, e fez um decreto que tal dia o povo judeu seria todo mundo seria morto. E assinou com esse anel do rei, porque o rei confiou nele, sem saber de fato como seria esse decreto, deu o anel que faria com que esse decreto não fosse revogado de maneira alguma. Feito isso, quando o tio, da Esther, que era o Mardoqueu, ficou sabendo, ele fica muito desesperado, veste uma roupa de saco, uma roupa de pano, e vai para a porta perto do reinado ali, e fica se lamentando e chorando, e com cinzas no cabelo, aquele ritual do judeu quando uma tragédia acontece. E a rainha Esther fica sabendo, o tio dela, na verdade era um pai de criação, que ela foi criada, por ele, estava daquele jeito, e ela manda uma criada dela perguntar se estava tudo bem, para ele trocar aquela roupa, e ele fala que não. Vou deixar aqui a passagem bíblica para você poder depois conferir essa história. Em suma, o Mardoqueu fala para ela: olha, você precisa interceder pelo nosso povo diante do rei, porque senão todos nós vamos morrer. E a rainha Esther fala para ele: olha, não tem como eu fazer isso, porque todo mundo sabe que se eu entrar na presença do rei sem ser chamada, eu vou ser morta. E outra, já tem mais de um mês que o rei,
não me chama para estar com ele. Ou seja, ela não tinha nem mais aquela segurança de que ele ainda estava talvez apaixonado por ela. Não sabemos por que motivo, mas ele ficou 30 dias sem chamar a Rainha Esther. E aí ele fala para ela, olha só, se você se calar, se você não fizer nada, Deus vai enviar socorro de outra parte. Mas se você está pensando que só porque você é a rainha você vai ser poupada, não vai. E aí Esther toma coragem, fala para o povo jejuar e ela cria uma estratégia. É isso que me marcou, que marca a minha vida sobre a Rainha Esther. Rainha Esther não é simplesmente uma rainha e uma judia e ela não simplesmente chega pro rei e fala assim, olha, estão tentando acabar com o meu povo e vão me matar e você precisa fazer alguma coisa, como muitas das vezes nós mulheres somos, desesperadas. Acontece um problema ou o marido tá de um jeito que a gente acha que não deveria estar e a gente já chega esbravejando e falando e acontecendo e jogando tudo por água abaixo, não é mesmo? A Rainha Esther não. Primeira coisa que ela fez, ela foi jejuar. Ela foi buscar o Senhor, porque ela sabia que não dava para ela fazer pelas forças dela. E muitas das vezes a gente tem questionamentos. É uma característica da Rainha Esther que marcou minha vida de casada, sabe? Porque muitas das vezes a gente tem problemas para resolver com o marido, a gente nota um defeito aqui, nota uma coisa que devia ser consertada ali, só que a gente não sabe fazer isso. A gente quer fazer na nossa força, a gente olha pra gente, a gente vê que tem razão nas nossas petições, a gente tem razão na nossa ideia, né? A gente tem razão do que a gente vai pedir, do que a gente vai reclamar, então a gente simplesmente chega e sai reclamando, e sai falando, e sai jogando tudo por água abaixo, né? Porque é isso que acontece muitas das vezes. E ela cria uma estratégia. Primeiro ela vai orar, ela vai jejuar para ver de Deus, para receber de Deus uma estratégia. E aí com essa estratégia ela vai falar com o rei. Mas, olha que coisa maravilhosa. Ela orou, jejuou e foi para a presença do rei sem ser chamada, correndo o risco de ser morta. E aí, o que ela faz? Ela entra. Quando ela entra, o rei a vê e estende o cetro para ela. E aí, tá tudo bem, tá salva. E o rei fica espantado por aquela atitude de Esther, porque ele sabia o risco que ela estava correndo. Então ele chega para ela e pergunta, Esther, mas com as minhas palavras, né? Esther, o que você está fazendo aqui? Por que você fez isso? Pede o que você quiser, ó, até metade do reino. Se você me pedir, eu te dou. É a hora, né? É tudo o que a gente quer fazer. A gente pega o marido num momento, sei lá, bom, aí o marido tá todo feliz com a gente, aí a gente acha o quê? Tá na hora de falar, jogar tudo pro ventilador, pedir tudo o que eu quiser. E a Rainha Esther não faz isso. Ela pega e fala assim, olha, o que eu quero, o meu desejo é que você vá a um jantar que eu vou preparar para você. Então, gente, olha que coisa incrível, porque na cabeça da Rainha Esther, primeiro, ela não sabe o que o rei fez e se ele fez. Porque o decreto foi assinado pelo rei, embora não fosse o rei que assinou o decreto, mas o anel do rei foi usado. Então, a princípio, foi o rei. Só que ela entende que muitas das vezes, como aconteceu com o rei Assuero, as pessoas do nosso lado, elas vão nos magoar, estão nos matando e nem sabem disso. O rei Assuero estava prestes a matar o amor da vida dele, mas ele nem sabia disso. Quantas das vezes, né, o amor da nossa vida, nosso marido, nossa esposa, às vezes estão nos magoando, estão nos ferindo e eles nem sabem a dimensão dessa mágoa, desse ferimento que estão causando na gente, emocionalmente falando, né? Porque se for ferimento real mesmo, aí você liga mesmo pra polícia e manda prender. Mas às vezes o outro não sabe o que tá ocasionando na gente. Pra gente é muito óbvio. O rei Assuero não sabia o que ele estava fazendo. Ele não sabia o que ele tinha assinado. E a Esther tem essa sabedoria de entender isso
E ela vai, chama o rei para o jantar, chama o dito cujo também, né, que estava tramando a morte do povo judeu. E lá o rei pergunta ela de novo: Esther, fala para mim o que você quer, Esther. Pode ser metade do reino que eu vou te dar. Aí o que ela fala? Agora é a hora, né? Se fosse você, você falava ali naquela hora. Você ia falar o que você queria, não ia? Ela não. Não, o que eu quero mesmo é fazer um outro jantar. Eu quero que você venha e eu quero que o Amã, né, que é o dito cujo que estava planejando a morte dos judeus, venha também. Aí ele fica como? Encucado. Meu Deus do céu, o que essa mulher quer? Vamos vir no jantar de novo. E eles vêm no jantar de novo. E nesse jantar ela revela. E o rei fica furioso com Amã. O rei manda matar Amã, o rei dá uma outra estratégia para o povo poder se livrar desse decreto, enfim. Mas a maneira como Esther age, que marca a minha vida. A gente não deve ser precipitado, a gente não deve agir na impulsividade, no desespero. Se você está desesperada, se você está muito magoada, se você está muito chateada, não faz nada. Conselho aqui da tia Sula, não faz nada, vai orar. Entrega Deus seu coração para Deus, faz um jejum. Quando seu coração estiver leve, aí Deus vai te dar uma estratégia de chegar e falar, de como falar. Lembra disso, às vezes as pessoas podem estar nos matando, né? Que eu tô talvez exagerando, mas para muitas mulheres é isso que muitos parceiros fazem. E nem sabe o que estão fazendo, porque não é da natureza deles fazer talvez alguma coisa que elas queriam que eles fizessem, ou é da natureza dele fazer coisas que ela não queria que ele fizesse, mas para ela é óbvio que ele não devia estar fazendo, para ele é normal, enfim. Mas não seja precipitada, busque a Deus em oração e tenha uma estratégia. E você vai ser bem sucedida nas conversas que você vai ter aí com seu marido, ou você que é marido com a sua esposa, porque a gente não pode fazer nada no nosso braço. A gente faz direcionado pelo Espírito Santo e não pode ser com o coração pesado, tem que ser com o coração rendido a Deus e com o coração perdoador. E aí as coisas acontecem. Você gostou desse vídeo? Deixa um comentário aqui. Você já tinha pensado nessa ótica da Rainha Esther? Você já pensou assim? Comenta aqui, fala comigo e manda esse vídeo para mais alguém que você acha assim, caramba, essa mulher precisava ouvir esse conselho aqui. Então manda esse vídeo para ela, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.